O nome dele é Adrian Martin Newey, nascido em 26 de dezembro de 1958, na Inglaterra, graduado em Engenharia Aeronáutica pela Universidade de Southampton em 1980. Das suas pranchetas, e sim, pranchetas, ele é o último ainda a usar prancheta, lapiseira, régua, transferidor e esquadro para projetar carros de Fórmula 1, saíram projetos que até aqui, momento da gravação desse vídeo, maio de 2024, venceram combinados 25 campeonatos mundiais na soma de pilotos e construtores. Por onde passou, venceu? No INSA, na Indy e na Fórmula 1. E já cabe o debate se não é a maior mente técnica da história da Fórmula 1, certamente sendo pelo menos de 1990 para cá. Então, nas semanas posteriores à sua saída da Red Bull, sabendo que um ciclo que começou lá na equipe Fittipaldi em 1980 terminou e a gente não sabe o que ele vai fazer da sua carreira, se é que não vai se aposentar, que tal se a gente falar um pouquinho de cada um dos seus carros ao longo de toda a sua carreira vitoriosa? É disso então, dos carros de Newey, que a gente vai falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Filho de um veterinário, Richard Newey, e de uma motorista de ambulância, Edwina era o nome dela, Newey é tido como um cara introvertido, fala mansa, mas desde jovem envolveu-se em algumas confusões. Na adolescência foi convidado a retirar-se de uma escola onde fazia o ensino médio, depois de, num dos bailinhos, elevar o volume do som do DJ até rachar o telhado de vidro do salão. Graduou-se com méritos primeiro da sala em Engenharia Aeronáutica na Universidade de Southampton e logo entrou como estagiário na equipe Fittipaldi, onde trabalhava o chief designer Harvey Postlethwaite, que depois passaria pela Ferrari e pela Tyrrell. Ele fica na Fittipaldi poucos meses e arruma um emprego na March. E aqui já vale uma explicação sobre algo que acontecia na década de 80 e 90 e hoje a gente não vê com tanta frequência. Existiam naquela época diversas fabricantes de carros de corrida, não só para uma categoria. Dentre elas, algumas que já não existem mais, como Lotus, Lola, March e Reynard, e algumas que sobraram, como por exemplo a italiana Dallara. Essas fabricantes faziam e fazem carros para as mais diversas categorias, e a March, na época, tinha uma equipe na Fórmula 1 e fabricava chassis para o INSA, o Campeonato Norte-Americano de Protótipos e de Endurance. INSA é a sigla em inglês para International Motorsport Car Association, e também fazia carros para Indy, para Fórmula 3, Fórmula 3000, Fórmula Ford, a depender da situação. Newey entra na March, começa a fazer peças para alguns carros e rapidamente é alocado na divisão que faria então os projetos do INSA. E o modelo 82G foi o seu primeiro desenho solo, o primeiro carro pelo que ele respondeu por todo o design. O carro na categoria GTP, no dito INSA em 1982, pilotado pelas mãos de Bob Rahal, Al Holbert, mostrou potencial, mas enfrentava àquela altura forte oposição da Porsche e da Chevrolet, essas duas fazendo seus próprios chassis. Em 1983, ano em que nasceu o ADM, Newey projeta a evolução do primeiro carro, o 83G, que mostrou-se um passo à frente, tanto para a equipe de fábrica da March como para suas clientes. Pelas mãos de Al Holbert, Randy Lanier, já viu o documentário sobre esse cara na Netflix? Fica a dica. E Bill Widington, o carro foi um dos mais bem-sucedidos daquela temporada do INSA. Um dos destaques, inclusive, a vitória nas 24 horas de Daytona daquele ano de 83, colocando a March, então, como uma fornecedora de peso lá nos Estados Unidos. Newey é então transferido para a divisão que cuidava da Indy dentro da March. E o seu primeiro projeto seria o March 84C, que de cara vence as 500 milhas de Indianápolis. Isso pelas mãos de Rick Mears, mas o carro chegou às mãos de outros pilotos que também tiveram bons resultados nessa primeira temporada do Newey na Indy, 84. Em 85 vem a evolução, o 85C, e mais uma vez Newey consegue uma vitória nas 500 milhas de Indianápolis, dessa vez pela mão de Danny Sullivan, numa vitória que ficou conhecida como Spin and Win, porque numa disputa com o Mario Andretti, rodou, recuperou o carro, alcançou Mario,
passou e venceu. Em 86, com a evolução dos outros dois, o 86C da March vem possivelmente o melhor ano de carros de Newey na Indy, com vitória nas 500 milhas e o campeonato, os dois faturados por Bob Rahal. Dali nasceria uma amizade que posteriormente quase levou Newey para Jaguar antes dela virar a Red Bull lá em 2004. Mas calma, a gente já chega lá. Detalhe, nessa época Bob Rahal corria pela equipe True Sports, que foi quem, não sei se você lembra, levou um modelo 86C para Maranello, que a Ferrari pegou para fazer engenharia reversa e construir a sua F637. Lembra também? Aquele projeto que tinha a intenção, ou era um blefe, de colocar a Ferrari na Indy. Newey ainda faria mais dois carros nos Estados Unidos, o 87C e 88C, antes de ser chamado para a equipe de Fórmula 1. E essa sempre tinha sido sua meta desde o começo, tanto que ele começou estagiando na equipe Fittipaldi. O primeiro projeto de Newey na Fórmula 1 é o March 881, pilotado pela dupla Ivan Capelli e Maurício Gugelmin. A March era uma equipe pequena na Fórmula 1 e não tinha o orçamento necessário para enfrentar as todas poderosas de então, Ferrari, McLaren, Williams e até a Benetton. Mas ainda assim, o primeiro projeto de Newey na Fórmula 1 tinha uma aerodinâmica refinada para os padrões meio mondrongos da época, e o 881 mostrou-se um carro competitivo apesar de crônicos problemas de confiabilidade. Capelli fez um segundo no Estoril, um terceiro na Bélgica e mais 3 quintos e um sexto lugar. Total 17 pontos e a 7ª posição no campeonato de pilotos. Gugelmin, no seu primeiro ano na Fórmula 1, fez um quarto e um quinto lugar. 5 pontos no total e a 13ª posição no campeonato. A March então salta para a 6ª posição nos construtores depois de ter sido 13ª em 87, sem Newey. Isso rapidamente fez a cotação dele crescer na Fórmula 1 e as expectativas foram lá em cima, quando na primeira prova do campeonato de 89, um carro de Newey, ainda o 881 atualizado para aquele ano, faz um pódio com Maurício Gugelmin em Jacarepaguá. Terceiro lugar. E todo mundo então pensou, imagina quando vier o carro novo. Só que o carro novo foi uma retumbante decepção. E além desse terceiro lugar, a equipe não fez mais nada digno de nota naquele ano. A dupla Gugelmin-Capelli teria diversos abandonos. O brasileiro ainda faria 2 sétimos lugares, mas foi só isso. Começa 1990 e os problemas persistem. E o próprio Newey conta no seu livro, começou a ter dúvidas internas, pensando, será que eu fui um gênio de uma ideia só? Será que eu sou igual uma banda de apenas um hit? Porque nada parecia dar certo, ele tentava novas soluções cada vez mais radicais e o CG901, carro daquela temporada de 90, só andava para trás. As coisas chegam a um ponto em que a equipe, no auge da era da pré-classificação, começa a não conseguir mais classificar os carros. E nessa época, com mais carros inscritos do que vagas disponíveis no grid, se você colecionasse resultados ruins na primeira metade do ano, sabia que na segunda parte ia disputar a pré-classificação. E daí para frente, começava uma espiral perigoso que poderia levar a equipe para o ralo. Gugelmin e Capelli, os dois não se classificam aqui no Brasil, em Interlagos, e o brasileiro ainda ficaria de fora de Mônaco, Canadá e México. Quando então os dois carros da Leyton House, àquela altura o nome da March por causa de um patrocinador, tem aquela famosa corrida de conto de fadas em Paul Ricard. Só que àquela altura Newey já tinha vazado, ou já tinham vazado com ele. Os patrocinadores pediam a cabeça de alguém e a March teve que tomar uma decisão. Newey não foi demitido, mas foi forçado a pedir demissão quando tomaram dele a autonomia sobre os projetos, diminuíram seu salário e colocaram um chefe que antes era seu subordinado, para supervisionar seu trabalho. Ele pede então demissão, mas naquela altura tinha deixado pronto um assoalho que seria milagroso, e eu conto mais detalhes sobre essa história nesse vídeo aqui, link na descrição. Mas ele fica pouco tempo sem emprego e rapidamente é chamado por Patrick Head para ser Chief Designer na Williams. Patrick Head era diretor técnico, sócio de Frank Williams, mas não mexia com a aerodinâmica. Desde o começo, quem cuidava disso na equipe de Sir Frank era Frank Durney, que tinha ido com o Nelson Piquet para Lotus.
Então a Williams, àquela altura se equipando novamente para voltar a ser grande depois de perder a Honda, precisava de alguém que entendesse de aerodinâmica para chefiar esse lado. Newey entra no meio de 1990 e já começa a pensar no carro de 91, um velho conhecido nosso, o FW14. E se você colocar lado a lado o CG901 com o FW14, vai perceber assustadoras semelhanças. Porque sim, Newey implementou na Williams muitos dos conceitos em que ele acreditava e que não tinham dado certo ainda lá na March. Pois então, chega 1990, a Williams dá um passo adiante, o FW14 era um carro muito melhor do que o FW13B, só que eles sofriam com a confiabilidade. Essa era a primeira Williams com câmbio semiautomático. Ainda assim, a equipe cresce e Mansell e Patrese começam a dar sinais de que quando a coisa começasse a funcionar, daria um trabalho. E aqui uma história engraçada. No Grande Prêmio do Canadá de 1991, aquele em que Mansell deixou o carro morrer no grampo, na última volta, e perdeu a corrida para Nelson Piquet, inclusive, última vitória de Piquet na Fórmula 1. A primeira vitória de um carro de Newey no topo do automobilismo foi adiada por motivos de, como diria Nelson Piquet, idiota veloz. Mas não por muito tempo, porque na prova seguinte, no Grande Prêmio do México, então o FW14 vence pelas mãos de Riccardo Patrese. Não foi o Mansell. A Williams perde para a McLaren, Honda de Senna e Berger o campeonato de pilotos e de construtores. Mas muita gente suspeitava, quando eles terminassem de amarrar todas as pontas, viria dali alguma coisa perigosamente vencedora. Foi o que aconteceu. Vem o FW14B incorporando a famosa suspensão ativa, e aí surge o carro de outro planeta. Muita gente na Fórmula 1 chegou a brincar de que a Williams tinha feito um carro à prova de Mansell. De 16 provas, eles vencem 10 contra 5 da McLaren e mais uma da Benetton. 9 para Mansell, uma para Riccardo Patrese, e as 5 da McLaren são 3 de Senna, 2 de Berger e mais uma da Benetton de Schumacher. Primeiro campeonato de construtores e de pilotos de Newey na Fórmula 1. Muda para 93 e o FW15C seria o carro mais avançado da história da Fórmula 1 até hoje, com câmbio semiautomático, suspensão ativa, controle de tração e freios ABS. Guiada pelo professor Alain Prost, vence 7 provas com mais 3 de Damon Hill, faturando o campeonato de pilotos e de construtores com razoável facilidade. Àquela altura, Newey renova seu primeiro contrato com a Williams, aquele que tinha assinado em 1990, em outros patamares, com ele já sendo considerado uma estrela da área técnica. Vem então aquela mudança de regulamento brusca de 93 para 94 e a Williams dá uma andada para trás. Newey conta também sobre isso no seu livro, e ele diz: quando mudamos de suspensão ativa para amortecedores e molas de novo em 94, a Williams, que já vinha com a suspensão inteligente há 2 anos nas corridas, porque eles já vinham desenvolvendo aquilo desde 86, de repente demorou um certo tempo numa curva de aprendizado para voltar aos macetes de acertar o carro daquele jeito. Newey ainda conta que antes do fatídico final de semana de Imola 94 tinha ficado na fábrica e pensado em novas soluções para evitar um stall do difusor que deixava o FW16 de Senna e Damon Hill bastante nervoso para pilotar. Se você comparar o FW16 do começo do ano com o do final da temporada, inclusive percebe visíveis alterações nos side pods. Vou pedir para o editor colocar aqui, não sei se a gente vai conseguir um comparativo, mas você percebe, comparando com a linha do ombro do piloto, aonde começa o side pod no começo do ano e onde começa no final, bem mais para trás. Ele diz, fez isso para diminuir o tamanho do difusor, afastando-se no chamado peak downforce, ou downforce de pico, e mirando mais no chamado average downforce médio. Corta para 2022, 23 e 24 e todo mundo diz, o carro da Red Bull continua sendo o melhor, porque funciona melhor do que todo mundo em quase todas as situações. E quando perde, perde por pouco. Eles vencem o campeonato de construtores, mas Hill perde para Schumacher naquela decisão polêmica em Adelaide. Em 95 vem o FW17, um carro que disputou o campeonato, mas a Williams atribui a Damon Hill a perda daquele título por excessivos erros não forçados, a gente chamaria assim no tênis. E aí acontece o primeiro trinco na relação entre Patrick Head, Frank Williams e Adrian. Porque no final do ano, a Williams deixa Coulter ir embora para a McLaren e Newey não gosta da forma com que o escocês foi tratado. E aí, para uma próxima renovação de contrato, faz constar uma cláusula dando a ele vez e voz na decisão dos pilotos.
Mas a gente já sabe, e se não sabe eu tô te dando spoiler, isso não mudaria muita coisa. A Williams perde então em 95 pilotos e construtores para Benetton, Renault e Schumacher. Vem em 96 e o FW18 é um carro vencedor. Só que Newey estava atravessado com essa história porque além de terem deixado Coulter ir embora para a McLaren, Frank e Patrick Head trouxeram da Indy Jacques Villeneuve e Newey ficou sabendo disso pela imprensa. E ele não achou a menor graça. Hill com o FW18 rapidamente embrulha o campeonato de 96, mas a Williams mais uma vez resolve as coisas à sua maneira e Newey mais uma vez descobre tarde demais. Hill tinha sido avisado antes de faturar o campeonato que não ia continuar. E Frank e Patrick tinham assinado com Heinz-Harald Frentzen. E Newey fica pistola e avisa, não trabalho mais para vocês. Começa então uma batalha nos tribunais porque a Williams não queria perdê-lo e não queria deixar que ele fosse trabalhar em lugar nenhum antes de cumprir a chamada gardening leave, ou quarentena. O caso vai parar nos tribunais porque Newey tinha já assinado com a McLaren. E esse era um contrato engraçado e eu lembro do noticiário da época dizendo que Newey por alguma razão não poderia entrar na fábrica de outra equipe, mas podia trabalhar para ela. E aí ele trabalha de casa um tempo, projetando o carro que viria em 97, já na sua nova casa, a McLaren. Só que ele tinha deixado um carro pronto na Williams, o FW19, que pelas mãos de Jacques Villeneuve vence o campeonato novamente numa ombrada com Schumacher e seria, pelo menos até hoje, o último campeonato da Williams na Fórmula 1. Na McLaren, o primeiro carro de Newey foi o MP412, que ele pegou da metade para o final do projeto, mas já teve influência. E o salto foi perceptível, porque a McLaren não vencia uma corrida desde Adelaide de 1993, ainda com Ayrton Senna, e venceu 3 naquele ano, 2 com Coulter, uma com Mika Hakkinen, uma delas inclusive na abertura da temporada. Vem 98 e Hakkinen embrulha então com o MP413. Pilotos e construtores. 8 vitórias para Hakkinen, uma para David Coulter e fatura liquidada. Em 99, a Ferrari com Michael Schumacher, Rory Byrne, Ross Brown e chefiada por Jean Todt já tinha chegado no mesmo patamar. Mas o azar de Schumacher e sorte de Hakkinen é que o alemão sofre aquele acidente em Silverstone. Quebra a perna, fica fora de ação por 6 grandes prêmios, mais esse que ele abandonou. Então, Hakkinen fatura o campeonato de pilotos, mas a McLaren perde construtores para a Ferrari. Começa então a era de domínio vermelho na Fórmula 1. 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Com Newey fazendo carros para a McLaren, Mercedes de Ron Dennis e em alguns momentos chegando perto de vencer o campeonato, como aconteceu com Kimi Raikkonen em 2003. E apesar de não terem sido carros vencedores, as McLaren desse período, todas elas se notabilizavam por arrojadas soluções aerodinâmicas. E Newey seguia sendo visto como a mente técnica da Fórmula 1 ao lado de Rory Byrne, da Ferrari. É inclusive no meio desse período que surge o famoso carro perdido de Newey, o MP418, que nunca viu a luz do dia. Já contei essa história nesse vídeo aqui dos carros perdidos da história da Fórmula 1, vou deixar o link na descrição. O último carro de Newey para a McLaren seria o MP420, veloz e frágil, e com ele Kimi Raikkonen acaba perdendo o campeonato para Fernando Alonso por problemas de quebras excessivas. Àquela altura também sua relação com Ron Dennis já tinha azedado e note bem, essa será uma constante na carreira de Newey, de todos os lugares de onde ele saiu meio brigado e ele já vinha cogitando trabalhar em outras equipes, inclusive já tinha sido sondado pela Ferrari, como vencendo agora em 2024, e tinha sido procurado por Bob Rahal, que era àquela altura dirigente na Jaguar. E ele acabaria justamente indo trabalhar na Jaguar, agora sob outro nome, porque Helmut Marko, Christian Horner com o patrão Dietrich Mateschitz tinham comprado a equipe e pretendiam transformá-la em algo grande. Na época a gente nem imaginava e todo mundo pensava que a Red Bull seria no máximo uma Benetton da vida, cheia de ações arrojadas de marketing, mas não ia ser aquela potência. Pois é. Todo mundo estava enganado. Instrumental em convencer Newey de que aquilo era uma boa foi David Coulter, que foi na frente, assinou com a Red Bull e depois convenceu Newey, tipo, vem que o negócio é sério, tem dinheiro e eles querem mesmo ir para frente. Newey vai trabalhar lá em 2006, mas seu primeiro projeto para a equipe era o carro de 2007, o RB3.
Pilotado pela dupla Mark Webber e David Coulthard, colocou a equipe num respeitável quinto lugar nos construtores, apesar de diversos problemas de confiabilidade, com um motor Renault muito frágil. Em 2008, a primeira vitória de um carro de Newey para a Red Bull, na equipe filial, porque a Toro Rosso venceu antes da Red Bull com Sebastian Vettel usando o carro do ano anterior da Red Bull na equipe menor ex-Minardi, debaixo daquele dilúvio em Monza. Lembra? Primeira vitória da Red Bull, só que pela Toro Rosso. Primeira vitória do Vettel. Sétimo lugar para a Red Bull com o então RB4 e no final do ano, Coulthard, que tinha ajudado a levar Newey para lá, se aposenta. Em 2009, o primeiro grande passo, e vem então o RB5, carro com que eles começariam então a acumular vitórias em profusão. Inclusive, se não fosse o Meteoro da Brown GP, esse seria o primeiro carro campeão da Red Bull. Só que Newey não contava com o tal do difusor duplo. Lembra? Já falei do difusor duplo no vídeo das engenhocas, link também na descrição. A Brown vence o campeonato de construtores, Button leva de pilotos, só que ficava evidente que o carro de Newey, o RB5, era bom, tanto que Sebastian Vettel vai buscar o vice, e Barrichello naquele ano acabaria sendo apenas terceiro. Em 2010, as coisas se encaixam pela primeira vez e surgiria ali uma nova era de dominância, porque Vettel venceria 2010, 11, 12 e 13, empurrado pelos V8 aspirados da Renault. O RB6 venceria 9 provas com 15 pole positions. O RB7 em 2011 faturaria 11 de 19 provas. O RB8 faturaria mais 7 dando tricampeonato para Vettel. E o RB9 13 de 19 grandes prêmios em 2013. A Fórmula 1 então passa por uma grande mudança de regulamento e neste momento a Red Bull cai do cavalo. Ou cai do touro, porque a Renault não acerta de cara nos motores híbridos e a Mercedes, por sua vez, acerta. E aí eles penam 14, 15, 16. Em 2014, Daniel Ricciardo vence 3 grandes prêmios e Vettel zera. E no final do ano, ele sai e vai trabalhar na Ferrari. Em 2015, Ricciardo continua e eles trazem na Toro Rosso o russo Daniil Kvyat. Mas a equipe cai para quarta nos construtores, atrás até, veja bem o que eu vou dizer, da Williams. Em 2016, o RB12 representa um salto. Max Verstappen vence sua primeira em Barcelona, depois de substituir o russo. E a Red Bull passa a Williams e passa a Ferrari e é vice. Só que então a Fórmula 1 muda de novo de regulamento, lembra, para aqueles grandes carros a partir de 2017? E Newey não acerta de cara, o que mostra que é uma certa lenda que Newey todas as vezes em grandes mudanças de regulamento acerta a mão. Ele acerta, mas ele também erra. A Ferrari passa a Red Bull e é contra ela a equipe vermelha que a Mercedes disputa 2017 e 2018 e leva. Verstappen e Daniel Ricciardo seguiam vencendo corridas ocasionalmente aqui e ali em 16, 17 e 18. Mais uma grande virada, todo mundo sabia, só aconteceria com uma grande mudança de regulamento ou uma pequena mudança de regulamento. Eu já chego lá. Os modelos RB13 de 2017, RB14 de 2018 e RB15 de 2019, esse o primeiro com motor Honda, claramente eram capazes de vencer os carros da Mercedes em situações como, por exemplo, Mônaco, Singapura ou se chovesse. Mas em condições normais, no seco e em pistas de circuitos não tão travados, aí os carros prateados de Hamilton e Bottas sobravam. Só que aí o acaso possivelmente acaba intervindo, porque de 2020 para 2021 era prevista a grande mudança de regulamento do efeito solo. Só que a pandemia da Covid-19 acaba adiando a entrada deste regulamento, que é postergado por mais um ano. E aí, para que os pneus Pirelli suportassem a carga crescente que eram submetidos, a FIA e a Fórmula 1 fazem um remendo no regulamento de 2020 para 2021, que muita gente diz foi feito sob medida para prejudicar os carros da Mercedes, dominantes até ali. A Red Bull então vem com o RB16B e de repente tinha um carro páreo ou às vezes até superior ao da Mercedes. Tivemos então o campeonato inesquecível de 2021, vencido pilotos por Max Verstappen, mas construtores ficou com a Mercedes. Todo mundo, inclusive a Red Bull, ganhou mais tempo para pensar nos carros que viriam então na nova era. E surge então o RB18. Esse era brabo.
Max Verstappen e Sérgio Pérez, especialmente o Verstappen, é claro, dominam e vencem aquele campeonato que começa com uma certa dificuldade de confiabilidade. Ao longo da história, carros de Newey sempre sofreram com problemas de uma aerodinâmica tão arrojada que prejudicava o arrefecimento e refrigeração. E aí, os carros acabavam quebrando. Mas isso dura pouco em 2022 e rapidamente eles superam esses problemas e passam a andar mais que os carros da Ferrari de Leclerc e Sainz. E aí, quando eles acertam a mão, vem o RB19 em 2023 e o RB20 em 2024. E ao longo de todos esses anos, os carros de Newey todos têm um DNA muito interessante. Soluções aerodinâmicas arrojadas. E o interessante disso tudo é, diferentemente de John Barnard e Colin Chapman, Newey não é exatamente famoso por inventar coisas novas, mas sim trabalhar muito bem com aquilo que já existe. E até hoje, no terceiro ano da filosofia do efeito solo e a caminho já de um novo regulamento em 2026, nenhuma das demais equipes entendeu até agora como funciona a suspensão traseira milagrosa do RB18, 19 e 20, que é o grande pulo do gato, como eu falei no vídeo da aerodinâmica, link, você já sabe, aqui embaixo, para que seus carros funcionem tão bem numa época em que tanto downforce é gerado por baixo e a estabilidade da plataforma é fundamental para o desempenho. A carreira de Newey a gente não sabe se acabou até aqui ou se continuará na Ferrari, na Aston Martin, na Mercedes ou falam até na Williams, onde não tudo começou, mas um ciclo certamente se completaria. Como eu já comentei aqui em diversos vídeos, não é dinheiro exatamente o que motiva esse cara, porque desde ali de 1998 que ele ganha salário de piloto de ponta na Fórmula 1. Alguns estimam entre 12 e 15 milhões de dólares ao ano pelos últimos, 25 anos. É grana, hein? Aos 65 anos, ele diz vai tirar um tempo para pensar. Nesse exato momento está cumprindo a Gardening Leave, período de licença em que ele não pode mexer com outra equipe e está alocado trabalhando no Hypercar da Red Bull, o RB17. Só que muitos analistas dizem se ele está cumprindo Gardening Leave é porque está garantindo a opção de sim, a partir do primeiro trimestre do ano que vem, poder trabalhar em outra equipe. O que você acha? Newey aposenta? Continua? E se continuar, vai para onde? Comente aqui embaixo. Esse foi então mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram, onde tem bastante conteúdo diário. Os links estão aqui embaixo na descrição. Estão passando aqui na tela os arrobas. Se você quiser receber notificação dos nossos vídeos no instante em que eles vão ao ar, você sabe, temos aqui embaixo grupos de Telegram e de WhatsApp onde você entra e passa a receber um push no seu telefone no instante em que eu publico cada um deles. E são por aqui mensalmente de 70 a 80 todo santo mês. Valeu e aquele abraço!